Sr. Presidente, gostava de cumprimentar o Presidente do Conselho de Administração da Águas de Portugal e o vogal do Conselho de Administração, em nome do Grupo Parlamentar, e também dar nota de que da nossa parte era esperado o conjunto de opiniões que aqui vieram manifestar, na medida em que, na verdade, a proposta de lei parece que foi feita de encomenda para o problema da Águas de Portugal, o que levanta logo um conjunto de problemas e até talvez de preocupações. Nós podemos fazer este exercício de hipótese, de colocar a hipótese se a Águas de Portugal hoje já tivesse capital privado ou fosse completamente privada, portanto representaria um grande monopólio no setor da distribuição no abastecimento e do abastecimento, e seria quase que imoral o Governo propor à Assembleia da República que fizesse uma legislação, que produzisse uma legislação de cobrança obrigatória e linear, sem possibilidade de recurso, sem que as autarquias pudessem gerir a dívida no quadro da sua autonomia. Seria quase imoral e o Governo estivesse a ser, na prática, o braço de ferro de uma empresa monopolista. Bem, mas como a empresa ainda não é privada, essa imoralidade parece mais, digamos, menos perceptível. No entanto, é igualmente legítimo considerar que nenhuma empresa privada estaria interessada em adquirir capital da Águas de Portugal, a não ser que exista este mecanismo de salvaguarda da cobrança. Portanto, aquilo que estamos aqui a verificar na prática é um frete que o Governo faz a uma empresa que pretende privatizar e faz esse frete não para a salvaguardar, mas precisamente porque de outra forma não a pode privatizar ou abrir a capital privado. É evidente que a Administração da Águas de Portugal, portanto, sobre a estratégia prevista para a empresa, pode ter a sua opinião, mas não é isso que está em causa politicamente neste debate. Evidentemente, o PCP entende que o que está em marcha é de facto uma política de privatização da empresa, aliás, desde há muito, não é apenas de agora, este desentendimento quase que teatral entre o PSD e o PS, na prática, portanto, representa apenas retórica parlamentar. Nós sabemos bem que, no essencial, desde sempre estiveram ambos de acordo. Aliás, eu lembro-me do Presidente da Águas de Portugal, ainda sob o governo de Sócrates, dizer que estava a preparar a empresa para a dispersão em bolsa e, portanto, a estratégia sempre foi a mesma, apesar de agora o PS fazer crer que a privatização é um monstro e do PSD também não a assumir assim como tão boa, porque na verdade também quer sempre que o PS a apoie. Portanto, é assim uma espécie de ninguém quer assumir a paternidade da ideia, mas na verdade ambos assumem. De qualquer das formas, esta proposta de lei da parte do PCP não conta com nenhum apoio por motivos diversos. Porque ela se encaixa na estratégia de privatização ou abertura do capital da Águas de Portugal a privados, por um lado. Por outro lado, porque expolia as autarquias de uma liberdade e de uma autonomia que devemos salvaguardar. Aliás, a gestão da dívida das autarquias a fornecedores deve ser dirimida através dos mecanismos normais e não deve existir uma legislação da República que determina em que termos é feita para um determinado fornecedor, principalmente aquele que tem um grande potencial monopolista, como é o caso da distribuição em alta. Portanto, esta proposta de lei de que a ERSAR acaba por ser instrumento, ou melhor, esta política do Governo, de que a ERSAR e esta proposta de lei acabam por ser instrumentos, representam precisamente um Governo que está a trabalhar para expoliar também os cidadãos do controle democrático do recurso, neste caso de um recurso absolutamente fundamental para a vida. Não tendo perguntas sobre a proposta de lei, fiquei com algumas perguntas sobre a intervenção que aqui nos trouxe e que faço muito rapidamente. Disse-nos que, eu julgo que há coisa de 15 dias, também por força de uma declaração de alguém da Águas de Portugal, peço desculpa de não ter retido se foi o Sr. Presidente, que um jornal noticiava que as perdas em Portugal rondariam os 30%. Hoje disse-nos aqui que rondam os 40%, em média, foi um valor médio pelo que eu percebi. O que eu gostava de lhe perguntar é se está a referir
única e exclusivamente a perdas reais, se está a incluir as perdas aparentes e se está também a incluir os usos autorizados não faturados, que é para nós termos uma ideia do que é que estamos a falar. Porque dizer que as perdas em Portugal rondam os 40% dá a ideia, e quando se fala dos 80%, dá a ideia que temos para aí os encanamentos todos rotos e que a água se escapa toda. E às vezes a realidade não é bem essa. E a água que vai para as cisternas, e a água que vai para os bombeiros, e a água que vai para um vasto conjunto de famílias, muitas vezes, por não ser faturada, apesar de ser um uso autorizado, é contabilizada como perda. E nós devemos, não estou a dizer que não deve ser, isso é uma questão contabilística, mas aqui a contabilidade que se faz é política. E não pode ser para os senhores deputados igual considerar que a água que se vai numa ligação ou uma perda real no solo é o mesmo que a água que vai para os bombeiros. E, portanto, acho que é uma questão de mínima lealdade na discussão. Se os 175 milhões de euros que referiu portanto, custos de ineficácia, foi aquilo que compreendi, incluem as perdas ou são custos de estrutura da multiplicitude que existe das entidades gestoras, porque colocou este número quando falou destes dois dados. Portanto, falou-nos das perdas, depois falou-nos da grande diversidade de entidades gestoras, disse-nos que em Portugal há cerca de 500 em Portugal continental e que deveriam ser 50. Na sua opinião, deveriam ser 50, na perspectiva de contabilidade deveriam ser 50, na perspectiva... Termino, Sr. Presidente. Na perspectiva de quem entende que a água deve ser um negócio lucrativo, bem, se fosse só um até era melhor, não é? Porque isto só com uma empresa geria-se e dava ainda mais lucro, o serviço é que podia não ser tão bom. Mas pergunto-lhe, esses 175 milhões de custos de ineficácia ou de estrutura referem-se ao quê? À perda ou às entidades gestoras, e em que medida é que as entidades gestoras acumulam este prejuízo, pelo que percebi. Muito obrigado, Sr. Presidente.